Olá, eu me chamo Ana Roberta, sou monitora de traumato-ortopedia Uninta. Hoje iremos falar sobre um tema de grande importância, uma vez que se a gente diagnosticar de forma mais precoce, mais brando será o tratamento. Nosso tema de hoje é displasia do desenvolvimento do quadril. Antigamente, chamávamos de luxação congênita do quadril, porém esse termo foi abandonado, porque alguns quadris aparentemente normais ao nascimento podem se tornar progressivamente subluxados ou luxados tardiamente. Só para a gente entender melhor, vamos recordar aqui alguns pontos anatômicos. A cabeça do fêmur ela deve estar encaixada dentro do acetábulo e é a própria cabeça femoral que vai moldando esse acetábulo. Quando nascemos, o osso do quadril ele é constituído por três partes: os ossos íleo, pubis e isquio, que permanecem unidas umas às outras por uma cartilagem. E no período de ossificação, essa cartilagem, esses ossos, eles vão se fundir e se tornar um único osso. O ponto de encontro desses três ossos faz-se a nível de acetábulo, a região no qual mais se faz sentir o peso suportado pelo quadril. Essa é uma patologia caracterizada por uma displasia do desenvolvimento do quadril. Tem um caráter progressivo em que o fêmur proximal, o acetábulo e a cápsula articular são defeituosos. E pode ocorrer por uma displasia acetabular e nesse caso o acetábulo ele é raso, ele é mal formado e não vai encaixar perfeitamente a cabeça do fêmur nele. Ou pode ocorrer por uma frouxidão cápsulo-ligamentar. E aí nesse caso a cabeça do fêmur ela fica escapando devido a uma frouxidão da cápsula que não consegue reter a cabeça dentro do acetábulo. E vai se manifestar de várias formas, dependendo do grau de deslocamento, da idade do paciente no diagnóstico, pois o ideal seria que a gente pudesse dar esse diagnóstico no momento que a criança nasce. Vai depender também da condição que o quadril se encontra, se ele é um quadril instável, displásico, subluxado ou luxado. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor será a resposta ao tratamento, pois vai permitir o tratamento adequado antes que alterações anatômicas secundárias tenham ocorrido. Possui uma etiologia multifatorial, porém as mais importantes são a hiperlaxidão ligamentar, a excessiva antiversão femoral ou a deficiência do acetábulo ou até mesmo uma má posição intraútero. Quando eu irei suspeitar se um recém-nascido ele pode ou não ter essa patologia? Quando eu tenho uma história familiar positiva, quando eu sei que na gestação a gestante ela teve oligodrama, quando é o primeiro filho, principalmente quando é do sexo feminino, se esse feto ele está em apresentação pélvica, aumenta muito o risco. E ainda se tiver fatores associados como torcicolo, plasticefalia ou então outras deformidades. Essas crianças elas serão inicialmente avaliadas por um pediatra e se houver a suspeita da doença ou se ela possui grandes fatores de risco, como por exemplo meninas em apresentação pélvica, essas crianças serão encaminhadas para um ortopedista pediátrico. E como eu irei dar esse diagnóstico? Lembre, ela não é uma patologia que tem uma manifestação exterior. Eu não irei ver deformidades. O recém-nascido não se queixa de dor, não fica choroso, não limita os movimentos do bebê. Então, durante o meu exame físico, eu realizo duas manobras, as manobras de Barlow e Ortolani. Na manobra de Barlow, eu vou estabilizar a pelve do recém-nascido com uma mão e com a outra mão eu vou flexionar e aduzir o quadril ao mesmo tempo que eu aplico uma força posterior. Se esse quadril é deslocável, se ele se desloca, eu sinto um ressalto na minha mão e eu digo que a manobra é positiva. Então, nessa manobra eu desloquei um quadril instável, o quadril estava no lugar e eu desloquei, certo? Na manobra de Ortolani, eu irei reduzir um quadril que já está luxado. Eu vou estabilizar a pelve do recém-nascido com uma mão e com a outra mão vou flexionar e aduzir o quadril ao mesmo tempo em que eu desloco a cabeça femoral anteriormente para dentro do acetábulo. E eu também irei sentir um clique. Então, do ponto de vista de evolução da doença, um Barlow positivo, a criança ela teria um acometimento mais leve do que quando eu tenho uma criança com um Ortolani positivo.
O ortolânio também ele pode dar negativo nos casos de luxações pré-natais ou teratológica, devido à deformação e à adaptação precoce dos componentes articulares, como também ela pode dar negativo devido ao diagnóstico tardio ou pela perda progressiva da frouxidão ligamentar e pelo aumento da força muscular, que mantém o quadril luxado, aumentando progressivamente a dificuldade de redução. Quando eu tenho um Barlow e ortolânio positivo, eu posso afirmar que eu tenho uma displasia de quadril. Agora, se eu estou em dúvida se o quadril ele é realmente instável, ele é displásico, se está luxado ou não, a ultrassonografia é o meu exame de escolha para fechar esse diagnóstico. Além disso, durante o meu exame físico, eu vou poder avaliar a simetria na prega das coxas e nas pregas poplitas, encurtamento aparente do fêmur, que é o sinal de Galeaz positivo, e até a simetria das pregas inguinais. Isso vai depender muito da idade que eu estou pegando aquele paciente. Eu posso solicitar uma radiografia para tirar minha dúvida? Pode, porém eu tenho que esperar um pouco mais, porque no recém-nascido as radiografias elas são de difícil interpretação, porque a cabeça femoral ela não está calcificada e grande parte do acetábulo é cartilaginoso. Então, eu só irei solicitar lá por volta dos 2, 3 meses de idade em diante, porque aí eu consigo ver alguma alteração. Aí você consegue perceber que aqui as alterações nesse exame elas vão se mostrar de forma mais tardia. E a tomografia eu posso usar? Ela não é usada com tanta frequência para o diagnóstico. Eu uso mais quando eu tenho uma necessidade de confirmar a manutenção da redução que eu fiz durante o uso do aparelho engessado, caso eu queira ver se o quadril ficou realmente encaixado após uma redução. A ressonância, raramente ela será usada. Eu vou usar apenas para o estudo de cartilagem dos tecidos moles e da qualidade da redução ou de algum processo isquêmico da cabeça ou do colo do fêmur, ou nos diagnósticos e tratamentos tardios. E em relação ao meu tratamento, lembra, o objetivo do tratamento sempre será manter a redução concêntrica da cabeça do fêmur para que ele sirva de estímulo para formar o acetábulo durante as 6 a 12 semanas de vida. Então o tratamento ele vai mudar conforme a idade do paciente. Quanto mais precoce eu inicio, mais brando esse tratamento é. Olha, de 0 a 6 meses, eu manter a flexão do quadril em 100 graus de flexão. E esses tratamentos serão mantidos por 4 até 6 meses, até que nas avaliações clínicas e radiológicas o quadril esteja normal. E após a retirada do aparelho, o paciente ele continua sendo acompanhado até o completo desenvolvimento do quadril, com exames clínicos e radiográficos a cada 4 a 6 meses, depois anualmente ou quando necessário. Já em crianças de 6 a 12 meses, o tratamento eu terei que fazer uma redução incruenta e a colocação de aparelho engessado, com uma flexão de 100 a 110 graus e abdução de 60 graus. Vou manter por alguns meses e depois eu vou substituir por um tipo de aparelho do tipo Milgram. Também pode ser realizado a tenotomia dos adutores mais a redução e gesso. E após a marcha, o tratamento ele vai ter que ser cirúrgico sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conseguido entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que a gente tira ela para você, ou então pode mandar por direct mesmo pra gente. Se você gostou, não esquece, curte o vídeo, compartilha com os teus amigos e eu te aguardo nos próximos vídeos. Tchau!